Comigo hoje no Keionzito para contar uma história carregada de emoção que me fez chorar litros. Eu não choro, sou durão, quem me conhece sabe, mas eu já chorei litros. Ela me fez chorar litros hoje com algumas palavras, com gestos. Ela é ex-campeã de Miss, porque Miss 6 vezes, olha, o Brasil não conseguiu essa façanha no futebol e ela já conseguiu essa façanha. Ela é psicóloga, especialista em PNL, mentora. Eu poderia ficar aqui vários minutos desse podcast falando o currículo dela, mas principalmente o que eu vi hoje aqui, ela é uma excelente filha que mesmo à distância honra pai e mãe. Eu não vou apresentar ela, porque com um currículo desse eu nem saberia apresentá-la. Eu vou deixar ela se apresentar. Quem está comigo é a Michelle Hayden. Todo esse currículo que eu falei, Miss e outras coisas mais, mas lá no fundo, quem é a Michelle? Olha, que gratidão, que emoção estar aqui. A Michelle, eu acho que a frase que mais seria sucinta para falar, ela é filha de um Deus que fez milagres extraordinários. A Michelle é uma pessoa que ama servir, a Michelle é uma pessoa que ama cuidar das pessoas que estão à sua volta. Michelle é uma pessoa que gosta de realizar sonhos, não só os meus sonhos, mas os sonhos das pessoas que estão à minha volta também. Essa é a menina Michelle, então. Essa é a Michelle. Deixa eu começar contando um pouquinho de vocês, de como a gente conheceu a Michelle. Eu, Carlos, confesso, conheci há minutos. E já chorei milhões, litros. Conheci há minutos e já chorei. Então fica aí que a história é sensacional. A Michelle saiu de Tubarão lá? Eu saí de Tubarão com 18 anos. Eu fui para Portugal. Morei 9 anos, 8 para 9 anos lá. Regressei ao Brasil faz 3 anos. Morei alguns meses em Tubarão novamente. E aí eu fui morar em São Paulo, onde eu já estou lá há 2 anos. Então, vamos seguir a história da Michelle e entender como ela conecta com a do Carlos, com a Keion, como ela conecta com o Tubarão, com tudo isso que está acontecendo hoje aqui. A Michelle saiu de Tubarão, venceu o mundo lá fora, voltou pro Brasil. E hoje, o que a Michelle fez hoje aqui? Pode contar? Tu conta? Quem conta? A Michelle se conectou conosco através da corretora Patrícia, que depois ela vai falar um pouquinho da corretora Patrícia, e comprou um imóvel para a mãe dela, tirou a mãe dela do aluguel. Tem um Reels ali no Instagram contando toda essa história, tanto no meu quanto no dela. Então, é uma história linda que me fez chorar, é o discurso dela, cada palavra doeu demais em mim, porque quem vocês sabem, quem não sabe, perdi minha mãe há 2, 3 anos, e ver o que ela conseguiu fazer com a mãe dela hoje foi demais. Tudo que a gente aprontou hoje aqui, ela chegou com a mãe dela vendada, a família estava inteira aqui, foi demais, assim, a presença de Deus era muito grande nesse lugar aqui. E como é que tu pensou isso, como é que tu sonhou, porque a gente produziu pra ti, mas a direção a gente sabe que foi toda tua, foi toda dele. Como é que chegamos aqui? Eu sou uma pessoa muito detalhista, uma pessoa que gosto de pensar nos detalhes. Quando eu tive meu primeiro contato com a Patrícia, eu gostei muito da maneira que ela me abordou, muito atenciosa, muito paciente. Era para eu ter comprado esse imóvel o ano passado, porém eu fui acometida de uma enfermidade que eu tive que operar às pressas, porque eu estava correndo risco de vida, que era apêndice. A minha apêndice estava muito inflamada, minha mãe estava com problema também de enfermidade, então tudo ali ficou meio complicado. Mas eu disse uma palavra para a Patrícia que eu tinha plena convicção que por mais que naquele momento estava difícil, estava complicado financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, eu iria comprar com ela muito breve o apartamento. Aí você vai falar, Michelle, mas como você tinha toda essa certeza? A minha fé. Hebreus 11 vai dizer, se você tiver fé como um grão de mostarda, né? Você vai girar para aquele monte, se mova para lá e assim será. E eu tinha muita fé que isso iria acontecer. E no começo do ano, eu pensei 3 dias consecutivos na Patrícia. Eu não falava com ela, eu acho que 2 meses e meio. Ela não saía da minha mente o dia todo. E no último dia, ela estava constantemente na minha mente. Falei, mas eu não vou chamar ela. Para você ver como o tempo de Deus ele é tão perfeito e que não existe coincidências, é para acontecer. A Patrícia me chama nesse dia. A Patrícia me chama nesse dia e naquela hora eu dei um grito,
Não acredito! Aí quando ela me chamou, ela veio para me passar uma outra proposta. E eu falei, Patrícia, você tem aquela casa que eu me apaixonei tanto? Ela falou, eu tenho. Eu falei, vamos fechar negócio então. E nisso começou a se desenrolar. E se desenrolou tudo muito rápido. Patrícia muito atenciosa em tudo, desde o começo, a finalização da venda, a parte dela participar dessa surpresa. Eu falei que queria que fosse algo marcante, não só entregar a chave da casa para minha mãe. Eu queria que ela sentisse a emoção, ela sentisse o cuidado, a bondade, os detalhes, né? E que ficasse marcado para ela isso. Aí eu tive a ideia de vendar ela, combinar surpresa com a minha irmã, trazer todo mundo, preparar as flores, um louvor, que ela entendesse que isso não é sorte, mas isso é Deus. E Deus conecta pessoas. Com certeza. Né? A sua história que você compartilhou ali um pouquinho comigo, tem uma conexão, a Patrícia ter entrado nessa fase de realização de sonhos, a empresa, tudo está conectado a um propósito. Eu posso dizer que não foi somente conhecer uma empresa, conhecer a Patrícia, conhecer vocês, mas sim foi uma conexão de vibração, de energia, de propósito, e tudo ocorreu de uma forma tão sobrenatural que a gente sentiu tanto a presença de Deus, tudo foi tão mágico, porque tudo estava interligado. E eu vou afirmar e vou continuar dizendo que esse encontro já estava marcado. Com né? certeza. Eu conhecer você, a Patrícia, essa empresa maravilhosa, e realmente eu vou dizer para você, tudo foi além do que os meus olhos poderiam visualizar ou eu poderia pensar. Deixa eu te perguntar. Toda história é carregada de emoção, mas da onde surgiu a vontade de dar uma casa para tua mãe? Tem algum momento de sofrência com o aluguel, de quando tu é pequena? Tem algum momento que marcou, que fez muito sentido isso aqui hoje, que vale a pena lembrar, que tá na tua memória? Quando tu tava vendendo ela, quando tu tava vindo para cá, o que passava na tua cabeça? Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, poucas pessoas hoje têm acesso a essa minha história. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, que conquistei muitas coisas, conquistei meu nome, conquistei meu lugar na sociedade, mas as pessoas não têm noção de onde a gente vem muitas vezes, né? Com 11 para 12 anos, eu vendia pé de moleque, cocada, pastel, porque eu falava com essa idade, com 11 para 12 anos, que o meu sonho era ser empresária. E eu dizia para minha mãe, mãe, eu vou ganhar o mundo, eu vou morar fora do Brasil. E eu era uma criança. Quando eu vendava minha mãe, eu lembrei quando a gente veio morar aqui em Santa Catarina. Nós não tínhamos cama, nós não íamos num colchão, tinha poucos eletrodomésticos em casa, nós tínhamos um dinheiro contado para pagar as despesas. Muitos dias da semana nós comíamos miojo, unicim, porque nós não tínhamos condições para ter uma alimentação como deveria. Naquele momento eu fechei os olhos e eu falei, Deus, eu não me imaginava conseguir, com 30 anos hoje, realizar o sonho da minha mãe de dar uma casa própria, além do que eu imaginava, uma casa nova, depois de tudo que a gente passou, de tudo que a gente ultrapassou. E eu vou dizer para você que, atrás de toda essa superação, eu fico muito feliz porque eu não desisti. Teve várias vezes que eu poderia ter desistido, mas eu não desisti porque não é sobre mim. Não é só pela Michele, mas é por elas. É pela minha mãe, é pela minha irmã, é pela minha sobrinha. Elas me movem todos os dias. Eu lutar para realizar não só os meus sonhos, mas o sonho delas. Que lindo, que show de bola. Então, desde aquela menininha que vendia pé de moleque até a empresária bem-sucedida hoje, eu acho legal fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes a gente mostra o que a internet às vezes não mostra, né? Isso. Não tinha o Instagram naquela época. Você é super nova, não, meu Deus. É o Instagram que tá atrasado, né? Vamos deixar claro. Mas não tinha vídeo, ninguém viu essa história, então ninguém sabe o quanto é carregado de emoção, o quanto a gente carrega e o quanto significa um momento desse. A gente já tá indo pro fim para te liberar também, mas só para
E o próximo sonho, já dá para compartilhar? Não vamos deixar suspense para continuar vendado? Já tem o próximo sonho em família aí virado? O próximo sonho já tá no meu mural de sonho, já tá sendo projetado. E eu tenho certeza que vocês também farão parte desse projeto. Eu já tava feliz agora mesmo, ó. Mas com certeza eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. Para você ter noção, uma pessoa que ganhava R$832, hoje conseguir comprar uma casa para minha mãe, ter minha casa própria, ter meus negócios, é uma pessoa que sonha muito e não desiste até alcançar os seus objetivos. Sabe onde quer chegar. Sabe onde quer chegar. Eu carrego comigo duas coisas, um propósito muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu começo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, vou para a minha família, a empresa, que a gente tem realmente uma família lá na empresa, e a gente tem muito isso, fazer a diferença na vida das pessoas. E com um pouquinho, então o que eu ouvi de ti já fez sentido para mim, que a Patrícia conseguiu fazer a diferença na tua vida, nesse apoio, porque tu estava fora, tu não estava aqui, acho que o teu primeiro contato com a casa, né? Primeiro contato, tudo eu confiei nela, né, na empresa que estava envolvida. Tudo foi ela que fez, confiei, para você ver a importância também, né, da pessoa te passar essa segurança, essa idoneidade, essa parte de falar, olha, pode estar segura, fez todos os vídeos, todas as fotos, sem palavras. E foi muito bom, obrigado pela confiança, obrigado por tudo que a gente viveu aqui. E vamos entrar na reta final do nosso podcast com duas coisas. A gente tem aqui um Fusca. Tu tem alguma história com Fusca? Pior que não, tu acredita? Não tem, Rafa, a primeira em 3 histórias. Ela é Miss, né, Rafa? Pergunta se ela tem história com Porsche. Ela deve ter história com Porsche. Não com Fusca. Se falasse com ônibus, né, lotação cheia, mas com Fusca. Não tem história com Fusca. Mas imagina que o mundo vai acabar, tá acabando, e a gente tem direito a 2 jantares. Um jantar a gente vai falar depois, para encerrar, que é o jantar pessoal, e o outro a gente vai falar do jantar profissional. Então nós estamos indo para a última festa de celebração de tudo que a gente conquistou profissionalmente falando. Tá bom. Quem estaria contigo aqui nesse Fusca? Você está aqui na boleia do Fusca. Quem estaria aqui dentro do Fusca que vale ser lembrado num podcast desse? Minha mãe. Tua mãe estaria nos 2, né? Porque eu acho que no pessoal ela também tá. No profissional também estaria. Nos 2. Nos 2. Nos 2 vão ser as mesmas pessoas. Então é um Fusca, uma festa só 2 vezes. Vamos repetir a festa. Vamos repetir. É para você ter noção do quanto que para mim, assim, a aliança, o quanto que elas são importantes para mim e o quanto tudo que eu for fazer, seja profissional, pessoal, eu quero que elas estejam. É a minha mãe, é a minha irmã e é a minha sobrinha. O Fusca estaria com elas. Seria um Fusca feminino. Seria um Fusca rosa. Top! Seria um Fusca rosa top. Parabéns. Obrigada. Parabéns demais por honrar pai e mãe. Parabéns pela mulher empreendedora, empresária, Miss, mentora, mas principalmente pela filha. O que você fez hoje aqui foi mágico e vai ficar marcado na história da minha empresa. Eu vou contar isso aqui enquanto eu puder e conseguir falar. Eu vou contar o que eu vivi aqui hoje. Foi demais. Obrigada. Obrigado também. Todo sucesso, viu? Sua empresa é incrível. O time que trabalha com você também é incrível. Parabéns. Para nós. Voa que o mundo é teu. É nosso. Então não esquece que de Fusca não voa.